Uma desistência que muda o jogo em uma eleição acirrada. Uma vice-presidente que ganha o apoio do chefe e surge como candidata natural. Um caminho com atalhos e obstáculos para aquela que pode vir a ser a primeira mulher a ocupar a Casa Branca. Meu nome é Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 22 de julho de 2024. Dia em que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez o seu primeiro discurso público depois de Joe Biden desistir da sua candidatura à reeleição. Biden apontou Harris como o nome mais adequado para substituí-lo nas cédulas do Partido Democrata na votação que acontece em novembro. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap. Você ouve aí a Kamala Harris exaltando o governo de Joe Biden em um discurso na frente à Casa Branca nessa segunda-feira. Ela estava substituindo o presidente numa recepção a atletas universitários. O Biden suspendeu suas atividades nos últimos dias depois de ter contraído o Covid-19. E no domingo pôs fim a uma pressão que ele vinha sofrendo há semanas por parte de correligionários e doadores do Partido Democrata para abandonar a sua candidatura. Pressão que ganhou força depois do seu mau desempenho num debate televisivo contra o republicano Donald Trump. Debate que aumentou as dúvidas do eleitorado sobre as condições de Joe Biden terminar um hipotético segundo mandato presidencial quando ele teria 86 anos. O anúncio da desistência veio numa carta publicada no X, antigo Twitter. Nela, o Biden disse que servir como presidente dos Estados Unidos foi a maior honra da sua vida e que é do interesse do Partido Democrata e do país que ele se retire da corrida à reeleição e se concentre em terminar o seu mandato e entregar o cargo para o seu sucessor em janeiro de 2025. Pouco depois, o Biden fez uma nova publicação apoiando a Kamala Harris, afirmando que é hora de união para derrotar o Trump, apontado pelo partido como uma ameaça à democracia. A vice agradeceu ao presidente e disse querer merecer e conquistar a indicação democrata. Harris também ganhou o apoio de nomes de peso do partido, incluindo aí o casal Bill e Hillary Clinton e a ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi. Além disso, as doações para a campanha do Partido Democrata dispararam. Foram mais de 80 milhões de dólares arrecadados nas 24 horas depois da desistência do Biden, um recorde no ciclo eleitoral de 2024. Apesar dos ventos soprarem a favor da vice-presidente, a sua indicação precisa ser confirmada na convenção do Partido Democrata, que começa em 19 de agosto em Chicago. É na convenção que o partido oficializa o seu candidato à Casa Branca, normalmente apenas confirmando o nome que venceu as eleições primárias de meses antes. Assim como a eleição nacional, as primárias americanas ocorrem por meio de uma votação indireta, através de delegados. O Biden concorreu praticamente sem adversários e venceu facilmente todas as primárias no primeiro semestre. Com o Biden fora da disputa, os delegados do partido ficam livres para escolher um outro candidato. Eles não são obrigados a seguir o endosso do presidente a Kamala Harris. Até lá, o partido pode se unir em torno da candidatura dela ou outros nomes podem se colocar na disputa e buscar o apoio de delegados. Mas os principais nomes ventilados como potenciais adversários pela indicação democrata se retiraram da disputa para também apoiar a candidatura da Kamala Harris. Foi o caso dos governadores de Califórnia, Michigan, Pensilvânia e Illinois. Segundo a imprensa americana, já começou uma discussão para definir o nome do vice na chapa dela. Se ainda assim a situação seguir indefinida, isso levaria a uma disputa aberta entre os candidatos dentro da própria convenção. A última vez que isso aconteceu no Partido Democrata foi em 1968, quando o então presidente Lyndon Johnson não disputou a reeleição. O escolhido do partido para ir às urnas naquele ano foi o Hubert Humphrey, vice do Johnson, que viria a perder do republicano Richard Nixon.
Kamala Harris é filha de mãe indiana e pai jamaicano, advogada de formação e foi procuradora-geral da Califórnia de 2004 a 2011. Depois disso, ela foi senadora pelo estado e disputou as primárias presidenciais democratas em 2020, vencidas por Biden, que viria a lhe convidar depois para compor a sua chapa. Sua escolha como vice fez parte de uma estratégia de fortalecer a candidatura democrata entre as mulheres e o eleitorado não branco. Com a vitória democrata, Kamala Harris, uma mulher negra, se tornou a primeira mulher a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos. Na gestão Biden, a Harris ganhou destaque nas discussões sobre o direito ao aborto, ao qual ela é favorável, um direito que foi derrubado nos Estados Unidos por uma decisão da Suprema Corte em 2022. Ela também deu votos decisivos para o governo como presidente do Senado, que é um cargo exercido por vice-presidentes nos Estados Unidos. E a Kamala Harris também é tida como uma política ambiciosa na área ambiental, defensora de uma série de medidas de transição climática. Mas a Kamala Harris também é um nome contestado dentro do próprio Partido Democrata. Militantes do movimento negro e defensores do abolicionismo penal apontam que ela adotou uma linha punitivista como procuradora da Califórnia, em relação a temas como a pena de morte e a criminalização do uso de maconha. Como vice-presidente, Harris disse ser contra essas duas penalidades. No Senado, ela apresentou propostas para regular o uso da força policial diante da comoção pelo assassinato de George Floyd em 2020. Um fator que vinha causando preocupação na campanha democrata com o Biden na cabeça da chapa era a falta de incentivos para potenciais eleitores saírem de casa para votar em novembro. Um exemplo citado é o de Michigan, um estado crucial na eleição que tem a maior população islâmica dos Estados Unidos. Parte dessa comunidade indicou que não entregaria votos ao Biden por causa do apoio americano à invasão de Israel na faixa de Gaza, com bombardeios e operações militares que deixaram 40 mil mortos em pouco mais de 9 meses. Uma indicação da Kamala Harris como candidata não parece mudar o cenário, já que a vice-presidente deu diversas declarações públicas em apoio a Israel. Da mesma forma, analistas americanos apontam que ela não deve representar uma mudança em relação ao Biden em outros grandes temas de política externa, como a guerra na Ucrânia e o antagonismo com a China. Donald Trump disse no domingo que vai ser ainda mais fácil derrotar a Kamala Harris do que seria derrotar Joe Biden, que ele chamou de pior presidente da história. O Comitê Nacional Republicano emitiu uma nota dizendo que Harris foi um desastre na vice-presidência e teria ajudado Biden a encobrir as condições de saúde do presidente. Para além dos ataques pessoais, republicanos já dão pistas de qual será o principal flanco explorado por eles na campanha. A gente está falando do papel da Kamala Harris na política migratória do governo Biden, uma função em torno da qual rola muita desinformação, mas que ganhou um apelido bem chiclete por parte dos apoiadores de Trump, czar da fronteira. Nesse tema, a vice-presidente está longe de ter plenos poderes como tinham os antigos imperadores russos. O responsável por executar as políticas de imigração do governo americano é o secretário de Segurança Interna, que é quem adota as medidas necessárias para manter a integridade das fronteiras do país e conter o fluxo de imigrantes indocumentados, um tema que os republicanos têm colocado no centro do debate eleitoral. A Kamala Harris, na verdade, foi nomeada pelo Biden para chefiar uma missão diplomática para estreitar laços e viabilizar investimentos em países da América Central como Honduras, El Salvador e Guatemala. Em outras palavras, a ela cabia chefiar uma estratégia de longo prazo para fortalecer a economia desses países e tirar os incentivos para a imigração. Mas o fluxo migratório cresceu durante o governo Biden e a vice-presidente deu declarações desencontradas sobre o tema, que desagradaram tanto a direita como a esquerda. Ela demorou a visitar a fronteira com o México, o que foi muito explorado por republicanos, e fez apelos públicos para imigrantes não deixarem seus países, o que a desgastou com correntes do Partido Democrata. Outro fator que deve aparecer ao longo da campanha são as reclamações de republicanos sobre a troca na chapa presidencial. Assessores do partido querem bloquear a transferência para ela das doações feitas em nome do Biden. Outros estudam contestar a candidatura dela por não ter participado das primárias. São medidas de impactos concretos incertos, mas ainda assim são medidas que podem ser tomadas pela campanha de um ex-presidente que se recusou a reconhecer o resultado das urnas em 2020 sob um argumento nunca comprovado de fraude eleitoral.
Pesquisas eleitorais feitas depois do fracasso de Biden no debate e do atentado contra Trump dias atrás não mostram uma diferença grande entre o desempenho do presidente e de Harris. Na média das pesquisas, a vice-presidente aparece 2 pontos atrás de Trump, enquanto Biden aparece 3 pontos. São levantamentos que consideram a votação nacional e não a votação por colégio eleitoral. E a gente lembra aqui, de novo, que a eleição nos Estados Unidos é indireta. Cada estado tem um número diferente de delegados. Quem tiver mais votos em um estado leva todos os delegados. E quem tiver mais delegados, no final das contas, ganha a eleição. É um cenário desafiador para a candidatura democrata. Mas o partido espera que a entrada de um novo nome na disputa aumente as suas chances, sobretudo nos chamados swing states, ou estados pêndulo, que são aqueles nos quais a preferência dos eleitores não está claramente definida por republicanos ou democratas. Em algum desses estados, a Kamala Harris parece ter mais chances do que o Biden tinha. De qualquer jeito, os prognósticos vão sendo todos refeitos, porque a corrida recomeça do zero. O Durma com essa volta já. Um brasileiro vai carregar a tocha olímpica na terça na cidade de Versalhes, nos arredores de Paris. A gente está falando do ex-jogador de futebol Raí, que foi ídolo do São Paulo e da seleção brasileira nos anos 90. O Lucas Zacari escreveu sobre a escolha dele para fazer essa parte do trajeto. Lucas, qual é a ligação esportiva do Raí com a França? Paris Saint-Germain hoje é um dos principais times de futebol do mundo, mas nos anos de 1990 não era bem assim. O Raí foi um dos primeiros jogadores de renome contratados pelo clube da capital francesa e se tornou um ídolo lá. De 1993 a 1998, o Raí foi capitão e conquistou 7 títulos pelo PSG, incluindo a Recopa Europeia de 1996, que foi o primeiro título internacional do clube. Em 2020, ele foi escolhido como o principal jogador da história do PSG por torcedores, jornalistas e jogadores do clube. Hoje ele é acionista minoritário de um time menor, o Paris FC, que joga na 2ª divisão francesa. E essa relação se estende para além do campo? Em 2013, o Raí recebeu o título de Cavaleiro da Ordem Nacional da Legião da Honra, que é a principal condecoração francesa. A homenagem foi feita pelo então presidente François Hollande, que destacou a sua atuação no PSG e na ONG Fundação Gol de Letra, que foi fundada por Raí e que presta assistência a crianças e adolescentes. O Raí também é cidadão francês e recentemente ganhou visibilidade por causa de suas manifestações contra a extrema-direita durante as eleições francesas. Ele discursou em um comício e citou o governo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro para dar um exemplo do que poderia acontecer com a França. Nas palavras dele, um pesadelo. O texto do Lucas você lê em nexojornal.com.br. Da favorita à candidatura democrata na eleição presidencial americana, a tocha olímpica na mão de um ex-jogador brasileiro na França, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Antônio Mami, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Lucas Zacari, edição de áudio de Bruno Bimbatti e produção de arte de Mariana Simonetti. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!